E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que dão um nó na cabeça. Vamos explorar um paradoxo fascinante sobre o pai fundador do racionalismo ocidental. A gente está falando de uma das mentes mais brilhantes e metódicas de toda a história humana. Um cara que exigia definições precisas para absolutamente tudo. Mas olha só, tinha uma peça nesse quebra-cabeça que desafiava toda a lógica que ele mesmo pregava. Pensa bem na cena. Sócrates, caminhando pelas ruas super movimentadas de Atenas, no meio daquele debate filosófico intenso, e do nada ele para. Fica completamente paralisado no meio do caminho, guiado por uma força invisível. Isso levanta uma questão que é o cerne da nossa análise de hoje. Como é que o maior campeão da lógica pura podia ser guiado por algo que foge completamente do raciocínio humano? É esse mistério que a gente vai investigar agora. E para deixar claro que isso não é lenda, a gente precisa olhar para os textos históricos. O próprio Sócrates admitia abertamente ouvir essa voz. Ele dizia: "Tenho tido uma divindade como companheira." E o mais curioso é que essa voz nunca dizia o que ele deveria fazer. Ela funcionava como um freio. Era sempre um aviso do tipo: "Olha, não faz isso", impedindo que ele tomasse alguma atitude que seria prejudicial. Então, antes da gente ver o debate feroz que rolou na antiguidade sobre isso, a gente precisa entender o que era exatamente esse daimonion. Basicamente, era um sinal, uma voz interior super misteriosa e divina. Uma sensação intuitiva muito, muito forte que o pessoal da época tentou explicar a todo custo. E aí surgiram duas grandes escolas de pensamento sobre o assunto. Bom, vamos para essa primeira parte, Galaxidoro e a defesa racionalista. Plutarco nos conta sobre esse filósofo, Galaxidoro, que queria proteger o legado do Sócrates. Ele queria afastar o mestre de qualquer acusação de misticismo ou magia. Para ele, a explicação era puramente terrena. O Galaxidoro listou o que ele achava que era a base prática dessa tal voz. Ele dizia que o daimonion era só o Sócrates prestando muita atenção a sinéis incrivelmente mundanos, tipo um espirro que acontecia num momento-chave, uma palavra captada ao acaso no meio da rua, ou até o canto de um pássaro. Parece loucura, né? Como um gênio tomaria decisões baseadas num espirro? Mas isso ilustra brilhantemente a teoria do Galaxidoro. Imagina uma balança. Assim como um peso minúsculo é o suficiente para desequilibrar uma balança que está ali perfeitamente alinhada, um pequeno sinal físico, como um simples espirro, seria suficiente para resolver a dúvida de uma mente lógica e equilibrada. Para ele, Sócrates usava a aleatoriedade do mundo como uma ferramenta técnica de desempate. E se a gente ainda achar bizarro, o Galaxidoro trazia uma analogia médica fantástica. Na medicina, um pulso levemente alterado ou uma bolha minúscula não são ignorados, certo? Eles são coisas pequenas, mas funcionam como sintomas vitais para doenças muito maiores. Nenhuma grande arte despreza os pequenos sinais. Então, ler esses sinais do ambiente seria só mais uma das habilidades brilhantes do Sócrates. Mas é claro que essa ideia não ia convencer todo mundo. De um lado, a gente tem o Galaxidoro propondo essa conexão física e super pé no chão. Do outro, a gente introduz a segunda testemunha, Símias. Ele foi discípulo direto do Sócrates e não engoliu essa história de sinais mundanos nem por um segundo. Ele propôs um contraponto espetacular, totalmente metafísico. O que nos leva à nossa segunda parte. Símias e o contato divino sem palavras. Símias e a galera mais próxima do Sócrates achavam um absurdo enorme dizer que uma mente superior mudaria de ideia por causa de um passarinho. A explicação deles era muito mais avançada. Uma rede telepática contínua de contato divino. A essência do argumento do Símias é entender o que é o som físico. Ele dizia que a voz humana é um ato violento, como um golpe na alma, que empurra o ar à força. Já a comunicação de uma divindade é suave, sem palavras, um toque direto de puro entendimento. Vamos ver como isso funcionaria na prática na terceira parte, a mecânica da telepatia mental. Como a antiguidade imaginava essa transmissão celestial operando sem vocabulário? Símias quebrava esse processo em passos muito lógicos. Tudo começava lá em cima, com o pensamento puro de uma mente elevada. Esse pensamento era tão poderoso que moldava o ar ao redor. Ele chamava isso de um ar plástico. Em vez de criar ondas de som, o ar literalmente tomava a forma do significado daquele pensamento. E aí essa ressonância invisível descia e atingia o intelecto humano de forma totalmente silenciosa. Para a gente entender melhor, Símias usa uma das analogias militares mais brilhantes que existem. Imagina um cerco na antiguidade. Inimigos cavando um túnel por debaixo da terra passavam totalmente despercebidos até que um defensor esperto colocasse um escudo de bronze no chão.
O som imperceptível ricocheteava no metal e revelava tudo. Os pensamentos divinos seriam exatamente assim. Eles fluem o tempo todo por nós, mas só conseguem ressoar de verdade em uma mente extremamente polida e atenta. Isso nos joga direto para a quarta parte. Por que apenas Sócrates? Porque, vamos ser sinceros, se tem literalmente um mar de pensamentos divinos voando ao nosso redor o tempo todo, por que só o Sócrates conseguia captar? Por que a gente não escuta essa voz no meio do trânsito? Geralmente as pessoas só relatam coisas assim quando estão sonhando, dormindo profundo, mas o cara conseguia sintonizar isso acordado, no meio da rua. Os registros históricos validam a tese de que a mente dele realmente não era como as outras. O intelecto do Sócrates era focado num nível absurdo. Enquanto quase todo mundo está sempre sendo arrastado para baixo pelo caos da vida, pelas ambições, pela ansiedade, pela distração constante, a mente dele ficava lá, cristalina, completamente liberta desse ruído existencial todo. O Simas responde essa dúvida com mais uma analogia fantástica, agora musical. Pensa bem, é impossível pedir para o melhor músico do mundo tocar uma música linda numa lira toda arrebentada, sem cordas. Da mesma forma, não dá para captar um sinal divino numa mente que está sempre à beira de um colapso nervoso. A alma do Sócrates era uma lira perfeitamente afinada. Ele tinha o que chamavam de uma personalidade imperturbável, livre da raiva, do pânico e das paixões desenfreadas. E a gente não está falando de um estado meditativo de 5 minutos. Isso era o estilo de vida dele, documentado pelos atenienses. O cara andava descalço no inverno brutal. Ele escolheu viver na pobreza de propósito para não se distrair com riquezas e focar na virtude. E o ápice disso foi a calma quase assustadora dele durante o próprio julgamento e momentos antes da execução. Quando todo mundo ao redor entrava em desespero, o escudo de bronze do Sócrates continuava lá, intacto e brilhando. E tem um detalhe fascinante nessa história. Parece que ele já veio com essa configuração de fábrica. Existe um relato de um oráculo que foi dado ao pai do Sócrates quando ele ainda era criancinha, que basicamente dizia para os pais só deixarem o menino fazer o que a mente dele quisesse. Os celos já atestavam que aquela criança tinha um guia interno para a vida, que valia 1000 vezes mais que qualquer professor caro de Atenas. Sabe, quando a gente olha para tudo isso, para essa dependência de um contato interior vivo, a gente começa a entender o maior paradoxo de todos. Porque o maior filósofo clássico nunca escreveu uma linha sequer. Para o Sócrates, se a voz falada gera um golpe na alma, a palavra escrita era muito pior. Era morta, estática nas páginas. A escrita não consegue debater com você, não consegue conectar duas mentes num estado real de compreensão mútua. Então, depois de colocar na balança a lógica do espirro do Galaxidouro contra a telepatia cósmica maravilhosa do Símias, fica essa pergunta provocativa para a gente levar para casa. Aquela intuição que todos nós sentimos de vez em quando, será que é só o nosso cérebro calculando, num piscar de olhos, milhares de pistas sutis do ambiente? Ou será que nós, humanos, realmente temos uma capacidade adormecida de baixar a bola, silenciar nossa bagunça interna e captar essa ressonância sutil que está vibrando um pouquinho além do ruído do dia a dia? Fica a reflexão. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a nossa próxima exploração.